Olá turma, saudações filosóficas. Então, fazendo essa experiência com vocês, fazer uma aula gravada, para a gente poder aproveitar ao máximo o nosso conteúdo. Hoje então vamos abordar a visão filosófica sobre o conceito de economia, na sua acepção original, e os impactos desse dispositivo ideológico na configuração do patriarcalismo e seus efeitos morais, sociais, políticos ao longo das eras. A proposta central é vocês perceberem o quanto que nossa atual conjuntura civilizacional ainda é muito influenciada pelo patriarcalismo. Ou seja, ocorreram vários avanços políticos, econômicos, sociais, morais, todo tipo de transformação social, mas a base patriarcal, que vai desembocar na misoginia, no machismo, na opressão do homem sobre a mulher, permanece. Pode, obviamente, haver uma série de avanços jurídicos e conquistas, é claro, isso é inegável, mas os fundamentos ainda permanecem bastante violentos. Então, receberam uma série de materiais sobre essa visão grega e autores clássicos, também até mesmo alguns leitores contemporâneos, muito importantes do ponto de vista filosófico e histórico. Inclusive eu citei um fragmento de texto da professora Marta Mega de Andrade, da FRJ, curso de História da FRJ. Lá existe um grupo de pesquisa voltado para esse tipo de análise sobre a conjuntura do poder do homem sobre a mulher, no viés grego e também romano em alguns aspectos. E é interessante porque a gente precisa perceber o impacto do patriarcalismo nas organizações e o quanto que nós precisamos ainda lutar muito para transformar. Existe sempre aquela leitura que a gente precisa analisar o contexto da época, né, as circunstâncias históricas. Sim, só que essas circunstâncias históricas elas são modificadas pelo homem. E muita coisa que existe hoje é reflexo do passado. Vou até fazer uma contraparte. Imagina, por exemplo, a gente hoje critica o racismo, obviamente, critica todo tipo de opressão. E a gente não pode então criticar o racismo no século XVI, não pode criticar a escravidão. Se fosse assim, né, a gente passaria uma borracha no passado e importa só o presente. Não. O passado influencia muito o presente. Então são os preconceitos, são as opressões, as violações sobre um grupo social, sobre um tipo humano ao longo das eras, que vão levar hoje a esse déficit democrático, esse déficit organizacional. Então é fundamental que a gente tenha essa noção sempre, de que o passado pode ser criticado, mesmo que seja com o olhar de hoje. Na época não havia a consciência como nós temos hoje, uma consciência mais avançada. Então, se fosse assim, não seria possível a gente analisar nada mais, né, daquilo que já passou. Então, primeiramente, vamos pensar aqui o conceito de economia. Hoje, a economia está muito vinculada à ideia, né, de negócios, empreendimentos, mercado. A economia na Grécia Antiga nada mais é do que a administração da casa, a racionalidade do cuidado com a casa. É o cuidado com a vida privada, a vida doméstica. Então, a economia é uma parte da filosofia. A economia nasce da filosofia. Seria uma ética aplicada para a casa. Ética, de certa forma. Depois eu vou até explicar com mais detalhes isso. Mas a economia, desde o pensamento grego até a modernidade, século XVII, XVIII, a economia está atrelada à ética. E depois que ela vai se emancipar, isso é uma ciência, digamos assim, uma ciência humana diferenciada do saber filosófico, com outros paradigmas, que também já é outra história, nós vamos abordar depois. Tá? Então é sempre importante isso, marcar essa ideia. Economia, na visão grega, é a base da vida, a base material da vida. É a parte que cuida do nosso elemento mais recôndito, que é a casa, o ambiente doméstico, o lar. E a administração da família. Para os gregos, quem de fato comanda a estrutura econômica é o homem. Então, mais uma vez, é uma leitura patriarcal. Ou seja, um homem é superior à mulher. O homem comanda, a mulher está em situação de inferioridade, subordinação.
O homem é mais poderoso, mais racional, a mulher está no grau menor em relação ao marido. Então sempre deve a ele submissão. Então a base material da vida, ela é fundamental para que eu possa ter uma vida social, política, mas essa base material, ela não é um fim em si mesmo. Justamente, a qualidade da vida material, a vida doméstica, a vida da casa, é importante para que eu tenha condições de me dedicar ao verdadeiro ofício da vida, que é a vida sociopolítica, segundo os gregos. O ser humano só se realiza como ser humano quando ele participa da política. Fora disso, ele não é um ser humano pleno. E seria, na visão grega, um idiota. O idiota não é como a gente pensa hoje, a pessoa que é tola, boba, nada disso. O idiota é a pessoa privada, autocentrada, aquele que não possui visibilidade, voz política. É a pessoa que opta, digamos assim, e abre mão de participar da vida social em prol do conforto da casa. Então, daí vem até a palavra também idiosincrasia, que é algo particular, peculiar. Ou seja, propriedade de uma coisa. Né? O idiota é aquele que é particular, que é privado. É o sujeito sem abertura para o mundo. É aquele que vive em função do obscurantismo da casa, sem abertura para a realidade externa. É interessante o seguinte, tá, pensar essa questão da obscuridade. A arquitetura das casas, o design das casas já mudou ao longo das eras. Cada vez mais a gente valorizar hoje a ideia de visibilidade, transparência, de luminosidade, circulação do ar. As casas antigas elas eram praticamente tocas, assim, com certo exagero, realmente. Tinha essa ideia de janelas, de você ter um espaço hiperventilado. Os quartos eram fechados, ou seja, não tinha janela no quarto. A ideia do quarto era a parte mais reservada da casa. Então, sobretudo nas casas mais humildes, há essa noção de um espaço fechado em si mesmo. Uma concha, onde você vive, né, e realiza aquilo que não é de cunho político. Então é a vida familiar, a vida privada. Outro dado interessante também é que era muito pouco usual a gente receber pessoas em casa no mundo antigo. Essa ideia de sociabilidade que a gente tem hoje, isso era muito raro. Por quê? Porque a casa era considerada também um espaço sagrado. Não é à toa que haviam, e até hoje a gente segue alguns exemplos disso, né? Derivações dessas práticas antigas que são super interessantes para a gente analisar. Por exemplo, tinha a deusa da lareira, a deusa da porta, a da fogueira, da casa. Ou seja, cada espaço da casa era como que habitado por um ser divino, que protegia e abençoava a família. Então, assim, todo mundo que vem de fora, toda pessoa que vem de fora, que não era daquele ambiente familiar, é um estranho, um alienígena, digamos assim. Né? A palavra alienígena quer dizer estranho. Então, ou seja, alguém que não corresponde àquele ethos, né? Aquela identidade, aquele espírito do lar. Então, quando acontecia de você receber alguém, você tinha que fazer rituais de purificação, uma série de práticas para que houvesse a consagração do lar. E a pessoa que vem de fora, né, o estrangeiro, o amigo estrangeiro, digamos assim, o externo, o alheio ao espaço doméstico, fosse devidamente limpo, né, de qualquer tipo de mácula, qualquer tipo de impureza. Então, é o incenso, água lustral, o fogo, qualquer tipo de ritual ou recurso que tenha algum efeito encantatório, mágico, né, digamos. Algo bem interessante a gente pensar também. Tá? Claro, as casas maiores, os palácios eram mais arejados, né, era diferente. Mas as casas menores, casas do povo em si, eram com essa estrutura, geralmente. E isso meio que impregna o imaginário social. A casa é o espaço da família, daquela identidade espiritual ali. Quer conversar com alguém? Fora de casa, na rua, sei lá, na praça, na ágora, segundo os gregos, espaço público, na assembleia e não no espaço privado. E também era muito, justamente, por isso mesmo era complicado, digamos assim, uma mulher de família, casada, receber alguém de fora sem a presença do marido, sem a presença de outras pessoas. Né? Essa leitura, inclusive, vai se fortalecer durante as eras.
Somente agora com a sociedade mais liberal, mais modernizada, que aos poucos vão quebrar esse, essa mentalidade conservadora. Tá? Algo também para a gente já abordar aqui de antemão, sobre a dinâmica da vida econômica. E é importante também porque esse debate vai voltar depois quando a gente falar de Aristóteles. Estou aqui já a trabalhar em breve. Aristóteles também vai colocar que a economia é a base da vida. Então a economia é o estudo do lar, a boa administração da casa. É o ponto capital para a gente pensar a realidade concreta e a possibilidade do homem viver uma vida criativa, dedicada seja ao comércio, à política, ao sacerdócio ou mesmo à guerra, tanto faz. Mas sempre são funções que são externas ao ambiente doméstico. Então a hierarquia é essa. O homem comanda, a mulher obedece. E também no caso, havendo escravos, crianças, a hierarquia é sempre essa. O homem é o detentor absoluto do pátrio poder. O homem tem a voz absoluta. Todos os demais são figuras subordinadas. E essa metáfora, mais uma vez. A casa é luz. Perdão. A casa, a casa é obscuridade. A rua é luz. A casa é invisível. A política, a sociedade, a rua é visível. Tá? Espaço privado é obscuro, espaço público é luminoso, transparente, visível, aberto. Casa fechada, rua aberta. Tá? Sempre essa dicotomia. Então, nós temos aí autores como Aristóteles, Xenofonte, e eles vão abordar uma leitura que hoje, obviamente, choca muito. Uma visão mais assim democrática, includente, lógico que choca. Na época, haviam talvez críticas a essa leitura subordinativa do homem da mulher em relação ao homem, mas não havia essa consciência como hoje. Hoje isso aí é um absurdo. Mas o que a gente vai fazer? Vamos estudar Aristóteles, que é um livro dele? Claro que não. A gente tem que analisar essas obras justamente para que a gente possa mudar a nossa conjuntura social, política, econômica, né, organizacional. Então Aristóteles, na sua obra chamada Econômicos, como eu coloquei aí, vai afirmar categoricamente que, por exemplo, falando sobre a esposa, que é conveniente que uma boa esposa seja senhora do que se passa dentro de casa e tome conta de tudo, segundo as regras que estabelecemos. Ou seja, o cuidado, o equilíbrio, a capacidade de gerenciar os bens materiais. Não deixará que ninguém entre em casa a não ser com conhecimento do marido, e há de evitar, em especial, as conversas das mulheres de soalheiro, que tendem a corromper o espírito. O que dentro de casa sucede, apenas ela compete, e se de fora algo mal sobrevém, ao marido apenas cabe a responsabilidade. Ou seja, a mulher, a função dela é cuidar da casa. A parte externa é do homem. A mulher cuida da casa, trabalha em casa, o homem trabalha fora. Uma coisa que ele colocou aqui interessante, né, com a devida licença, é as conversas de mulheres de soalheiro. Seria uma linguagem de hoje, a conversa ociosa, seria a fofoca, né, a conversa fiada. Perder muito tempo conversando com coisas que não são de fato importantes podem degradar a mulher. Essa era a leitura da época. Então, isso aqui é importante a gente pensar como é que esse discurso até hoje influencia o imaginário social. Como eu destaquei, né, a mulher de família não recebe ninguém de fora, sem a anuência do marido, sozinha. Inclusive até, sei lá, o século passado, a mulher de família não poderia andar na rua sozinha, tinha que estar acompanhada de alguém. Isso, felizmente, mudou, óbvio, né? Então, ou seja, a leitura de Aristóteles reconhece a importância do trabalho e da justiça. Tudo na casa é organizado, tudo na casa tem que ser equilibrado. A disposição física, material e, digamos assim, usando a linguagem de hoje, a organização e a logística. Porque com isso, a riqueza produzida pelo marido flui melhor. A riqueza que ele produz vai ser bem aproveitada e permitir que a família prospere. E a prosperidade material é extremamente legítima no mundo patriarcal. Para analisar várias culturas, a leitura é similar. Ou seja, os deuses, digamos assim, abençoam um homem nobre, de boa vontade,
com a prosperidade, com a abundância. Pode até não ser riqueza absoluta, mas é um sujeito que tem uma vida boa, uma vida materialmente feliz, tranquila, uma vida confortável. Ou seja, geração para geração, os filhos absorvem esse patrimônio. Até pela patrimônio, olha, patris, pai. Né? Várias palavras do nosso vocabulário, elas reproduzem a ideia da riqueza paterna, a riqueza do patriarca, do homem. Eu sei há pouco, então a Marta Mega de Andrade, tem citações dela aqui que são fundamentais, leiam, porque ela analisa esse espírito cultural, religioso, sagrado, que coloca a mulher como esse ser da invisibilidade. A importância sagrada da mulher é cuidar da casa. A ciência da economia deve mostrar ao homem a boa utilização das coisas e dos seres, a fim de aumentar a casa, aumentar a riqueza, aumentando a posse, ampliar as possibilidades de aquisição. Então, por que a mulher assume isso nessa leitura? O princípio, ele não seria, digamos assim, apenas social político. Tem uma base religiosa, uma base ideológica, porque os deuses assim o querem. A religião grega é uma religião patriarcal, uma religião que, obviamente, se a gente for analisar os deuses, as deusas têm uma série de atributos, qualidades e uma força autônoma em relação aos homens. Afrodite, Hera, Atena, né, que é a deusa da razão, da sabedoria, da filosofia, Atena, nossa Minerva. As deusas, elas têm um poder absoluto, extraordinário. Mas as mulheres em si, elas são frágeis, limitadas. Esse é o ponto problemático, que a gente pode pensar assim, né, do viés crítico. As mulheres em si, elas não possuem a dignidade racional para tomar decisões de conta própria. As mulheres não são autônomas, elas são heterônomas. Tá? As mulheres dependem da, da, do ofício, da racionalidade do marido, do homem, para que elas possam ser conduzidas na vida. Então elas não têm senso próprio. Elas precisam ser conduzidas, direcionadas. Cabe ao marido formar a mulher, cabe ao marido adestrar a mulher, dar a ela, naquele potencial bruto que ela possui, a dignidade e todo o mérito. Ou seja, tornar a mulher bela, recatada e do lar. E temos também um filósofo da época, Xenofonte. Xenofonte praticamente é contemporâneo de Platão, Aristóteles, discípulo de Sócrates. Eles fazem parte de uma grande rede de pensadores, século V, IV a.C. Xenofonte tem um tratado chamado Econômico, que usa uma série de metáforas para analisar a ideia de administração da casa, administração do lar e o poder racional e sagrado do homem sobre a mulher. Ou seja, a leitura é o seguinte: hoje a gente pode ter visto de forma autoritária isso. É um autoritarismo. O homem submeter a mulher dessa forma. Não era assim que eles pensavam. Eles viam isso como algo natural, como se fosse a vontade dos deuses que o homem submetesse a mulher ao seu arbítrio. Mas submeter não por uma necessidade, digamos assim, cruel, de violência, mas porque é a ordem das coisas. É o equilíbrio natural, né, entre o claro e o escuro, entre o fechado e o aberto. Então, ou seja, com esse equilíbrio, a humanidade e as coisas fluirão bem. A harmonia da casa, ela de alguma forma retrata de maneira microcósmica a harmonia do mundo. A gente pode colocar assim. Tudo que existe tem uma ordem, tem uma lógica. Então a casa bem ordenada é o fundamento de uma sociedade bem ordenada. Então para isso é necessário que a mulher seja controlada pelo homem. Porque qual a leitura? A mulher ser um ser irracional, um ser pródigo, que gasta muita coisa, que não tem controle de si. Então se o homem é racional e a mulher é irracional, cabe ao racional controlar o irracional. Tá? É a perspectiva. Eu selecionei aqui citações do Xenofonte, né, esse pequeno fichamento, para a gente pensar então
esse espírito econômico e como que ele estabelece as hierarquias entre homens e mulheres. De um administrador é próprio administrar bem o seu patrimônio familiar, ou seja, envolve aqui a ideia de equilíbrio, de racionalidade, de prudência, moderação. Não adianta nada você ter muita coisa e não saber administrar. Isso é um ponto capital para as organizações, para a própria filosofia da administração. Ou seja, não é ter apenas que basta, é preciso qualificação para usufruir e fazer as coisas prosperarem. Muita gente tem muito, digamos assim, mas o que adianta? Não adianta então apenas ter, tem que saber usar. É isso que Xenofonte quer dizer na sua filosofia prática aqui. Xenofonte coloca ainda, né, que as suas mulheres uns tratam de forma que as tenham como colaboradoras no crescimento do patrimônio, outros de maneira que, numa das vezes, elas o arruinam. Ou seja, a mulher que colabora, a mulher que se submete ao marido, ela vai ajudar a riqueza familiar, ao bem material prosperar. Ou seja, digamos assim, até com uma certa analogia judaico-cristã, crescer e multiplicai-vos. Ou seja, havendo discernimento, havendo equilíbrio, havendo um cuidado ponderado sobre as coisas, sabendo administrar bem as coisas, a vida se amplifica, aumenta a potência da vida. Por outro lado, se por acaso não houver essa concordância, não houver essa hierarquia forte e rígida, a tendência é a casa falir. Tem uma coisa bizarra que coloca na página 19 do Econômico. Os bens entram na casa através dos atos do marido, mas são gastos, em sua maioria, através das despesas feitas pela mulher. Esse preconceito vai se perpetuar até hoje. Por exemplo, existe aquele discurso bastante incisivo contra as mulheres que ela não sabe gastar, por exemplo. Não dê cartão de crédito para a mulher porque senão ela vai conduzir à ruína econômica do marido. Esse tipo de discurso ele está enraizado na estrutura patriarcal. A mulher não saberia lidar com o dinheiro, não teria habilitação racional para lidar com o dinheiro. Então, ou seja, o marido produz, a mulher consome. O homem põe, a mulher destrói. Tá? Essa leitura pode colocar até misógina, né, do Xenofonte. Não digo com ódio, ele não tinha ódio da mulher. Porque misoginia tem essa ideia de ódio, né, aversão à mulher. Mas no sentido de não reconhecer na mulher a dignidade para administrar as coisas. Inclusive, outra contraposição, não é à toa que durante muito tempo havia preconceito das mulheres terem cargos gerenciais, na empresa ou na política. Agora está mudando. Agora as mulheres, de fato, lutaram durante séculos para obter autonomia e independência política. Estão ocupando os cargos em todas as esferas possíveis do poder, das relações sociais e econômicas. Mas, por muito tempo, qualquer mulher no cargo de poder era mal vista, era desvalorizada como mulher, era considerada uma não-mulher, não se reconhecia a sua virtude feminina. Ela seria quase que uma negação do caráter feminino. Por quê? Porque ela teria atitudes que não são femininas, mas masculinas. O poder, por natureza, o poder é associado aos homens. Então, a mulher que está num cargo político, um cargo de empresa, ela não teria condições plenas de exercer esse mandato. É outro problema grave que influencia até hoje o nosso imaginário social. Tá? E sobretudo em países com déficit democrático, que não estão acostumados a partilhar o poder com as mulheres e com qualquer grupo social tradicionalmente oprimido. Tá? Os fatos provam isso aí claramente. O Xenofonte coloca outra coisa também que é bastante incisiva, que é a ideia da mulher, mais uma vez, bela, recatada do lar, né, usando a linguagem atual. Que é a educação clássica da mulher ver o mínimo, ouvir o mínimo, falar o mínimo. Nada sei, nada falo, nada ouço. Né? Ver o mínimo, ouvir o mínimo, falar o mínimo. Então ele coloca aqui mais uma vez a naturalização dessa diferenciação de poder.
Ou seja, o divino, o ser divino, os deuses e a própria natureza das coisas deram ao homem o poder exterior, o trabalho externo na casa, gerador de riqueza, a criação de riqueza, a política, a guerra, os negócios, o comércio, toda tipo de atividade liberal também, e para as mulheres o cuidado privado da casa. Ou seja, esse equilíbrio tem que ser mantido. Não pode haver inversão. O homem trabalhar a casa, a mulher fora de casa. É preciso manter essa dimensão sagrada e inviolada, com risco de cometer uma falta cósmica, a amartia, a falta contra a lei divina, a ordem divina. Ele coloca aqui, né, também Xenofonte, nada, minha mulher, é tão conveniente e belo para o homem quanto a ordem. Ou seja, a ordem está vinculada à justiça, equilíbrio, moderação. É uma das bases da ética clássica. A ordem é justiça. A ordem é equilíbrio. Cosmos, uma leitura cosmológica, ou seja, uma ordenação natural das coisas, racionalizada e justa. Xenofonte também vai analisar uma série de qualidades, de tipificações metafóricas da mulher. Então ele vai falar, por exemplo, a mulher serpente, a mulher raposa, a mulher cachorro, digamos assim. E de todas as mulheres possíveis, a que é a mais adequada para o homem é a mulher abelha, Mélissa, que inclusive tem essa da linha Melicinha, né, que tem até abelhinha. Mélissa em grego quer dizer abelha. A mulher submissa, que fica dentro da colmeia cuidando da casa, ou seja, a casa é a colmeia. A abelha, ela produz o mel, o néctar, produz tudo aquilo que é bom na colmeia e fica ali, digamos assim. Né? Ela não tem, nessa leitura do Xenofonte, o propósito de avançar as esferas. Ela quer viver no espaço fechado, cuidar do lar, preparar comida para o marido, cuidar das crianças, administrar de fato o cotidiano da vida privada. Então todas as mulheres, eu não coloquei aqui no texto porque senão até para a gente não, não perder, digamos assim, tempo, né, com todas as leituras. Estou só resumindo que é mais prático. Mas ele vai analisar então dessa forma, que existiriam vários tipos de categorias morais e espirituais das mulheres. E todas elas sempre são inadequadas para o homem. Porque são mulheres irascíveis, ser a mulher beberrona, a mulher mandona, a mulher que quer subverter a ordem. Então todas elas violam a lei divina. A boa mulher, a boa esposa, tem que ser submissa. Nada vejo, nada falo, nada ouço. Né? Bela, recatada e lar, usando a linguagem atual. Tá? Então veja bem, esse tipo de discurso, tanto Aristóteles quanto Xenofonte, eles são de fato extremamente incisivos. É um discurso que numa leitura mais democrática incomoda. Claro que incomoda. Mas a gente pensar o seguinte, quanto que isso daí influencia o nosso imaginário sociopolítico? O quanto que o pensamento grego, quanto outras culturas, a judaica talvez, a chinesa, a hindu, a egípcia, cada uma com a sua forma, né? Mas todas elas vão partir de pressupostos comuns. Sempre colocar o homem como mais forte que a mulher. E há leituras, até mesmo moralistas, quanto a isso. Pode ver, por exemplo, fazer aqui uma contraparte. Na cultura judaico-cristã, a mulher não seria nem mesmo criada de maneira livre e espontânea. Foi criada a partir da costela de Adão, por exemplo. E se considera, nessa leitura, que o pecado veio ao mundo pela mulher. A mulher não teve capacidade de resistir à tentação. E por causa dela, o homem foi expulso do paraíso e foi obrigado a ter uma vida de privação, sofrimento e trabalho. Porque até então, tudo era dado nessa leitura. A idade de ouro, a idade paradisíaca, tudo era dado, tudo era maravilhoso. Então o pecado faz o homem ter que lutar, trabalhar para sobreviver. Então, veja bem, não foi Adão que foi tentado, foi Eva. Isso é interessante a gente pensar. Por quê? Por que não foi o contrário? Por que não foi o homem? Por que foi a mulher? A leitura será o seguinte, que a mulher é mais suscetível, a mulher é mais influenciável.
Tá? É uma leitura que se coloca em relação a essa visão patriarcal. E mais ainda, há leituras judaicas, místicas, gnósticas também, que falam que na verdade Eva não foi a primeira mulher. A primeira mulher foi Lilith. E Lilith foi criada de maneira autônoma, ou seja, homem, mulher, ou seja, não havia menos substância, digamos assim, não é como Eva, que nasceu de Adão, veio da costela de Adão. Lilith não aceitou submeter ao poder de Adão, que seria poder completo, poder sexual, poder moral. Não aceitou submeter a Adão. Então ela foi enviada para os confins do universo, para a Lua, como algumas pessoas falam, a face oculta da Lua, por exemplo. Virou um demônio, digamos assim. Essa leitura é interessante. Procurem depois informações, mas aí acontece. Então, Lilith foi a mulher que deu errado. A mulher que dá certo tem que nascer do próprio Adão. Já nasceria submissa a ele. Então veja bem como é que isso é algo que é bastante incisivo acerca da construção da identidade da mulher. A identidade da mulher, ela depende do homem. Ela não é uma identidade pura. A mulher seria o quê? O não homem. O homem é puro, é pleno. A mulher seria o quê? A derivação do homem. Ela não tem identidade. Então esse é um ponto importante a destacar na leitura patriarcal tradicional. A mulher não possui identidade espiritual, não possui identidade própria. A mulher é um ser que depende do arbítrio da razão do homem para poder ter o sentido na sua existência. Tá? Reflitam sobre isso.